Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 21 de julho de 2020. Confira agora os destaques do Band Cidade. Moradores do bairro do João de Deus, em São Luís, reclamam da falta de poda de árvores. E nós estamos com medo, porque se essa árvore desabar aí vai ser um estrago muito grande. Inclusive, quando forma a chuva, que vem o vento, aí começa a ser a energia, tudo, a gente já fica com medo de queimar tudo. O governo do estado realiza lançamento de estudo sorológico de infecção por Covid-19. O objetivo da pesquisa é estimar o percentual de assintomáticos infectados, conhecer a extensão desses infectados nos municípios e investigar a prevalência de anticorpos contra a Covid-19 em todo o estado. Divulgado o protocolo para o retorno das aulas presenciais nas escolas da rede pública. O ensino será de forma híbrido, ou seja, uma parte será presencial e a outra parte à distância. Eleições municipais, comícios e eventos com aglomerações podem ser proibidos por lei. Cidades do interior do estado têm mais de 88% dos novos casos da Covid-19 no Maranhão. E ainda os destaques do esporte desta terça-feira. O Cavalo de Aço já iniciou a bateria de exames, cumprindo aí um protocolo, assim como todos os outros times. São essas e outras notícias do Band Cidade, segunda edição, que começa agora. Moradores do bairro do João de Deus, em São Luís, reclamam da falta de poda de árvores. A fragilidade do tronco das árvores aumenta os riscos de queda. Moradores da rua Gardênia Ribeiro Gonçalves, no bairro João de Deus, estão preocupados com a situação em que se encontram duas árvores que ficam na principal praça do bairro. O motivo é que elas já estão bem velhas e, devido à falta de podagem em tempos certos, tem aumentado o perigo de algum acidente acontecer. Este morador fez o pedido. Então, fica o meu apelo aí, José, que tome providências aí cabíveis aí para resolver esse problema muito grande que nós estamos correndo o risco dessa árvore cair em cima das nossas casas. A nossa equipe atendeu e foi até o local. E conforme estas imagens, nota-se o porquê da preocupação. Nesta árvore, os sinais de envelhecimento estão estampados no tronco e nos galhos, que já se enroscam nos cabos dos postes, podendo levar ao rompimento e, consequentemente, deixar os moradores sem alguns serviços. Plantas trepadeiras já começam a se espalhar e fazem mais peso sobre os longos galhos, aumentando o risco de quebra. E já nesta outra, observamos que, além da fragilidade do tronco, ela está lotada de cupins, que já alcançam este posto de saúde, que fica bem ao lado, podendo acontecer algo pior, tanto para quem trabalha, quanto para os próprios pacientes. Recentemente, os moradores aqui da capital São Luís vivenciaram 2 dias tenebrosos devido àquelas fortes ventanias ocasionadas pela transição do período chuvoso para o período seco. E os moradores aqui da rua Gardênia Ribeiro Gonçalves temem que estas duas árvores mostradas nesta reportagem, com os ventos que se aproximam agora no período seco, possa vir a cair sobre as casas. E pedem providências ou à prefeitura ou à companhia de energia elétrica, que são responsáveis pelas podas das árvores. E nós estamos com medo, porque se essa árvore desabar aí vai ser um estrago muito grande. Inclusive, quando forma a chuva, que vem o vento, aí começa a ser a energia, tudo, a gente já fica com medo de queimar tudo, entendeu? Então, o objetivo, a gente está pedindo providência, que eles venham tomar uma providência de cortar essas árvores, entendeu? Porque o perigo aqui está grande, para nós que moramos aqui, entendeu? E a gente está vendo aí o que está acontecendo já por aí, árvore desabando, com esse temporal que está tendo, então a gente já está com medo. E é isso que nós estamos pedindo, que eles tomem a providência, que vejam isso aqui. Então é por isso que nós pedimos que vocês viessem, que nós já estamos cansados de pedir e nunca apareceu uma solução. Eu queria que podasse essa árvore, né? Que ela está em risco de cair, né? De machucar alguém, cair em cima das casas. E ela com certeza não vai aguentar, né, a ventania que ocorre no mês de setembro, do mês de setembro até o mês de outubro, que a ventania são mais fortes. E entendemos que essa árvore está imensa. E nós queríamos que alguém providenciasse, pelo menos para podar alguns galhos, entendeu? Porque com certeza ela não vai aguentar essa ventania que vem no mês de setembro e no mês de outubro.
O governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, realizou na manhã desta terça-feira uma coletiva para o lançamento do estudo sorológico da infecção por Covid-19. Um projeto piloto do estudo sorológico de infecção por Covid-19 no Maranhão será realizado no dia 23 no bairro Vila Esperança, em São Luís. O estudo começará a ser realizado em outros 69 municípios maranhenses no próximo dia 27 de julho. A pesquisa é coordenada pela SES e conta com o apoio técnico do Laboratório LACEN e da UFMA. O objetivo da pesquisa é estimar o percentual de assintomáticos infectados, conhecer a extensão desses infectados nos municípios e investigar a prevalência de anticorpos contra a Covid-19 em todo o estado. Então a gente tem o objetivo, investigar a prevalência de anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2 no Maranhão, estimar o percentual de assintomáticos infectados e conhecer a extensão dos infectados nos municípios. Isso é importante porque a gente hoje está olhando a ponta do iceberg. A gente olha o número de casos confirmados no boletim, a gente tem o número de óbitos, esses são dados reais, mas abaixo dessa pontinha do iceberg tem a maior parte, que é exatamente as outras pessoas que foram infectadas e que a gente precisa ter a real dimensão do problema. Um ponto que é novidade, e aí os professores vão poder explicar um pouquinho sobre metodologia e sobre como a gente vai proceder a essa pesquisa de campo, é que esse teste aqui, esse inquérito sorológico, não será feito por teste rápido. Assim foi feito em São Paulo, assim foi feito no Espírito Santo. O nosso teste ele vai ser um teste sorológico, mas que vai exigir a coleta de sangue das pessoas. Então ele vai ser... por que a gente resolveu escolher esse tipo de procedimento? Porque a acurácia é maior. A gente sabe que os testes rápidos, a gente tem um percentual de falsos negativos ou falsos positivos. Falso positivo bem baixo, mas tem um percentual de falso negativo. Então, pelo método que a gente vai escolher, eu depois peço os professores explicarem um pouquinho, a gente vai fazer essa coleta do sangue, de modo que vai permitir uma maior certeza da gente em relação à existência ou não da imunidade ao Covid. A SES, por meio do secretário Carlos Lula, informou que o estudo se dará por meio de coleta de sangue em domicílio, que será feita por sorteio, aplicação de questionário, preenchimento de dados por aplicativo, teste sorológico, além da análise das amostras pela LACEN. No total, 4.080 pessoas serão acompanhadas no estudo, que serão feitos por 58 entrevistadores. Segundo a coordenadora de campo do inquérito da UFMA, Mayla Bragança, a parceria entre a SES, LACEN e UFMA é um esforço coletivo em pouco tempo para tentar desenhar e colocar essa pesquisa em campo. É um esforço coletivo, né, em pouco tempo para desenhar e colocar essa pesquisa em campo. Então, essa pesquisa ela foi desenhada para ser realizada em municípios de pequeno, médio e grande porte. Então, assim, foram contemplados 120 setores censitários, segundo o IBGE, que contemplou as 19 regionais de saúde do Maranhão. Então, vai trazer dados, né, informações para saber como é que está a questão do coronavírus, do Covid-19 no estado, e também saber como é que estão as informações sociais, demográficas, quais são aqueles municípios, regionais de saúde que são mais afetadas pela Covid-19, e também como é que essas pessoas estão se comportando em relação a sintomas, em relação à busca por serviços de saúde, a realização de testes diagnósticos, né? E existe lacuna de conhecimento atualmente para saber como algumas medidas de proteção elas respondem, né, na prevenção dessa doença, que são a lavagem das mãos, o uso de máscaras, o distanciamento físico e social. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela SES, o Maranhão tem 106.906 casos confirmados e 2.740 mortes pela Covid-19. E a gente confere agora como fica a previsão do tempo para amanhã com Amanda Souza.
Olá, muito boa noite também a todos que nos acompanham. A chuva continua ao longo da costa do Nordeste e o tempo segue seco no interior da região. Em São Luís do Maranhão, a quarta-feira será mais um dia com pancadas de chuva e máxima de 31 graus. Em Teresina, o sol aparece entre nuvens, por enquanto não chove e o calorão continua amanhã com máxima de 35 graus. Em Natal, a quarta-feira terá pancadas de chuva e máxima de 28 graus. E Recife também terá 28 graus de máxima e a chuva um pouco mais isolada em relação aos últimos dias. E olha, foi divulgado o protocolo para o retorno das aulas presenciais nas escolas da rede pública. Daqui a pouco o Band Cidade volta em instantes. De volta, a gente segue agora direto a Brasília com as últimas informações da política com o Napoleão de Castro. Olá, Napoleão, boa noite. A reportagem do Band Cidade volta de Brasília nesta terça-feira, Congresso Nacional, no acompanhamento dos temas mais importantes. O Congresso aprovou ontem um projeto de lei que garante R$3.000 a serem repassados pelo governo federal para agricultores familiares no país que não estiveram no benefício do auxílio emergencial. Serão 5 parcelas de R$600. O projeto aprovado recebeu o nome do deputado Assis Carvalho, PT do Piauí, deputado federal que faleceu na última semana no estado do Piauí. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, junto com os líderes, nesta terça-feira, buscando colocar na pauta a votação do novo projeto do Fundeb, cuja lei se extingue em 31 de dezembro deste ano e precisa ser votado. O governo federal tem mandado para cá propostas e o presidente Rodrigo Maia, na entrevista coletiva de hoje, declarou que não trata-se de um projeto do governo, mas de propostas soltas, aleatórias, que estão sendo analisadas em respeito ao Executivo Federal. Não é uma proposta, são ideias soltas, né? Nós estamos analisando, não tem nenhum problema em analisar as propostas do governo. É bom que o governo esteja participando, né? Foi 1 ano e meio sem participação do governo. O texto está muito consolidado, tem muito apoio, mas isso não significa que a gente não deva ouvir o governo. Acho que o ministro Ramos pediu para conversar, estamos conversando desde ontem com a equipe dele. Ele tem cumprido um papel importante no diálogo do parlamento com o governo e nós entendemos que ele tem crédito. Acredito que vai avançar o debate enquanto o ministro Ramos organiza as propostas que o governo quer encaminhar, que tenham foco na educação. Presidente Rodrigo Maia na entrevista coletiva desta terça-feira. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Band Cidade, na Band Maranhão. E olha, foi divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria de Estado da Educação portaria que regulamenta as diretrizes pedagógicas para as aulas presenciais. A retomada das atividades seguirá uma série de medidas para evitar aglomerações. Novo planejamento do espaço físico, implantação do ensino chamado híbrido e revezamento de estudantes são algumas das medidas da rede estadual de ensino para o retorno das aulas presenciais. A proposta é um retorno gradual com a adoção de medidas sanitárias e cumprimentos de protocolos de biossegurança na proteção contra o coronavírus. As aulas previstas para o dia 10 de agosto terão um rodízio semanal de estudantes, mantendo o distanciamento social. O ensino será de forma híbrido, ou seja, uma parte será presencial e a outra parte à distância. O objetivo é que esse plano sirva de base para a organização e execução do planejamento pedagógico, que compreende a combinação de atividades presenciais e não presenciais e o rodízio de estudantes. E aí nós teremos 2 grupos de estudantes de uma mesma série que estarão um em atividade presencial e o outro em atividade não presencial. Então, acontecerá um rodízio entre estes grupos. Quanto às atividades realizadas, o mesmo conteúdo trabalhado no presencial, ele será trabalhado no não presencial. Quando será fornecido para esse estudante roteiros de estudo e materiais de apoio, com outras possibilidades de aprendizagem.
como por exemplo videoaulas e audioaulas. E claro, para que o estudante tenha êxito, para que ele se insira nessa rotina que também é nova para todos nós, e a gente observa isso com muito cuidado, sem romantismo, sabendo do desafio que nós temos pela frente, que os estudantes têm, no sentido de trabalhar sua autonomia, nós contaremos e orientaremos as famílias para que elas acompanhem os estudantes nesse ensino não presencial. As escolas vão receber da SEDUC suporte para adquirir insumos e equipamentos, álcool em gel, sabão em quantidade maior que já destinadas, medidores de temperatura, máscaras e demais itens. Outra medida será a implantação de comissões de saúde para observação de estudantes e gestores que apresentarem sintomas passíveis de intervenção. Quanto à testagem, através da escola, organizada pela escola, isso tem sido pensado pela Secretaria, mas nos municípios existem a possibilidade de serem feitas as testagens. Então, a priori, pela Secretaria de Estado da Educação, há uma articulação, há uma busca para que as escolas ofereçam esse apoio para os profissionais, mas, claro, nesse primeiro momento, os profissionais devem buscar as unidades de saúde municipais que atuam com a testagem para a Covid-19. Os protocolos de segurança incluem uso universal de máscara, rotina de asepsia e higienização dos ambientes e comunidade escolar, nova rotina de entrada e saída de estudantes e remodelamento de rotinas diárias no que se refere à alimentação escolar e números de alunos por turma, respeitando o distanciamento orientado pelos órgãos de referência. A rede estadual de ensino conta com 323 mil estudantes, sendo a maior parte concentrada nas séries finais do ensino básico. E olha, o interior do estado do Maranhão tem o maior número de novos casos da Covid-19. A repórter Sara Ribeiro traz mais informações. Ao longo de uma semana, 88,44%, ou seja, 7.011 dos novos casos de Covid-19 no Maranhão ocorreram em cidades do interior. 10,20%, 811, ocorreram na região metropolitana de São Luís e 1,66%, 132, na cidade de Imperatriz. No total, foram 7.954 novos casos da doença desde o último dia 13. A média diária é de 994,25. Foram registrados mais 581 novos casos, sendo 109 na Ilha de São Luís, 6 em Imperatriz e 466 nas demais cidades. Eu volto com você no estúdio. Obrigado pelas informações, Sara. E olha, eleições municipais, comícios e eventos podem ser proibidos por lei. É daqui a pouco, o Band Cidade volta já. De volta, e olha, está em tramitação na Câmara dos Deputados projeto de lei que prevê a proibição de comícios e eventos que promova aglomerações durante as eleições municipais deste ano. Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados prevê a proibição de comícios e de eventos que promovam aglomerações durante as eleições municipais deste ano. Segundo a proposta, esses eventos ficam impedidos de ocorrer enquanto durar o estado de calamidade pública decretado por conta da pandemia do novo coronavírus, que se encerra em 31 de dezembro deste ano. De acordo com o projeto, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral e à Anvisa editar um regulamento com medidas que garantam a segurança sanitária de mesários e eleitores durante a votação, o que inclui ações que estabeleçam distanciamento social. O regulamento deverá ser divulgado pelo menos 30 dias antes do primeiro turno. A proposta é de autoria do deputado Túlio Gadelha. Eu volto com você no estúdio. Olá pessoal, vamos com as notícias do nosso futebol maranhense. Na tarde dessa segunda-feira, quem retornou aos trabalhos foi o Imperatriz. O Cavalo de Aço já iniciou a bateria de exames, cumprindo aí um protocolo, assim como todos os outros times. Na manhã dessa segunda-feira, o médico do clube, Dr. Márcio Paiva, deu uma palestra orientando não só sobre as normas, como cuidados que todos devem tomar nesse momento. Quem falou conosco sobre esse período agora de recomeço
foi o treinador Paulinho Kobayashi. São 2 testes, um IgG e um IgM. Esses testes aí nos ajudam a saber aqueles que já estiveram Covid ou se tem agora. Então acho que é muito importante para que nós possamos aí dar sequência no nosso trabalho. A partir de hoje nós iniciamos esse trabalho, eu sei que está muito próximo, mas não pode deixar de ser fundamental no nosso início de pré-temporada que seja, né? Para que a gente possa voltar aos nossos trabalhos. Quem também tem novidade é o Pinheiro, o Búfalo da Baixada, com um novo treinador. O português Luiz Miguel retorna ao estado do Maranhão. Para quem não se recorda, o português já teve uma longa passagem no nosso estado, treinou o São José de Ribamar, o Motoclube e o próprio Pinheiro. Quem também retorna à sua cidade natal é o pinheirense Neto. Depois aí de passar pelo Sampaio Correia e agora estava no Juventude, retorna para o Búfalo da Baixada. Outro reforço lá para o Pinheiro é o atacante do Peixe Pedra Jô, que chega como uma grande aposta e tem tudo para dar certo. Na noite de ontem, a Federação Maranhense de Futebol definiu a modificação da tabela. O dia 1º, para aqueles 2 jogos aí que estavam atrasados, o da 4ª rodada entre o Imperatriz e o Sampaio vai ser no dia 1º, às 18 horas, no Frei Epifânio. E pela 6ª rodada, também no dia 1º, Juventude e Maranhão, às 15 horas e 30 minutos, na cidade de São Mateus. Já a 7ª rodada acontece no dia 4 de agosto, às 15 horas e 30 minutos, entre o Moto Maranhão, Cordino e São José. Esse jogo ficou com o local a definir. Juventude e Sampaio Correia na cidade de São Mateus e Imperatriz e Pinheiro lá no Frei Epifânio. E com exclusividade você tem o Troféu do Campeão 2020, Troféu Nicolau do Aelib, que ainda terá o nome de todos os campeões gravados nele. A gente segue agora outros destaques desta terça-feira no Giro de Notícias. Alex Araújo, de 34 anos, mais conhecido como Alex Vaqueiro ou Canhotinha de Ouro, foi encontrado sem vida em um povoado de Alto Alegre do Acelino, município de Bacabal. Filho da cidade de Eloy de Souza, no agreste do Rio Grande do Norte, ele estava desaparecido desde o último sábado. O Canhotinha de Ouro, como era chamado nas vaquejadas em que participava por todo o país, estava na região a convite de um fazendeiro para participar de uma live. O corpo foi encontrado por 2 amigos que decidiram procurar por ele nos lugares por onde foi visto. O que causa estranheza é o local onde o corpo foi encontrado, considerando que as condições do açude parecem não estar propícias para banho. A Polícia Civil esteve no local para investigar o caso e esclarecer a causa da morte. A Polícia Civil do Maranhão, através da Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção, cumpriu mandado judicial de busca e apreensão na Prefeitura de São Pedro dos Crentes. A ação, autorizada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, teve como intuito a arrecadação de documentos para subsidiar o inquérito policial que apura suspeitas de fraude em licitação referente ao fornecimento de combustíveis no ano de 2018 e também desvio de verba pública. O contrato investigado tem um valor de mais de R$ 425 mil. Também são investigadas notícias sobre a existência de funcionários fantasmas e o armazenamento irregular de combustíveis na garagem da Prefeitura. Eu volto com você. O Band Cidade segunda edição termina aqui. Outras notícias a seguir no Jornal da Band. Uma boa noite a você e até amanhã.